Então vocês lembram naquela primeira aula que nós falamos sobre a expansão ultramarina portuguesa, certo? Portugal era um país pequenininho, como é ainda hoje, e ele precisava de novos territórios, certo? Por várias razões, para encontrar ouro, para plantar, para negociar, comercializar, pegar especiarias, precisava de várias razões, por isso começou aquela exploração toda que a gente viu, chegou no Brasil, chegou nas Índias. Vocês lembram disso tudo? Primeira aula, primeiro vídeo, tá? Nesse momento a gente também vai falar sobre expansões. Vamos falar também de uma expansão de território, só que não é igualzinha de Portugal indo para o mar para chegar em outros territórios. É uma expansão dentro do próprio território do Brasil. Conseguiu entender? Sim. Olha só, o Brasil é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é a América do Sul, tá? O Brasil, ó, naquela época, era só, tem o Tratado de Tordesilhas aqui, é esse triangulinho aqui, certo? O pessoal começou a colonizar só aqui no litoral. Isso aqui tudo é mar, não é? Sim. Começou a colonizar aqui, ó, no litoral. Em determinado momento, foi importante eles começarem a expandir para dentro do território. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tranquilo, pessoal? Não é mais aquela expansão pelo mar de Portugal, não. Agora a gente vai falar da expansão dentro do território brasileiro. Então a gente vai falar sobre todos esses assuntos aqui, ó. Entradas e bandeiras, que é um assunto muito comum, muito estudado. Vai ver a diferença entre entradas e bandeiras. Não se assustem com os nomes, porque a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Entradas e bandeiras, conquista e colonização do Nordeste. Ó, Nordeste, essa ponta aqui, ó. Essa regiãozinha ali, que é o Nordeste do Brasil. Penetração na Amazônia, lembra? A Amazônia é uma partezinha mais do norte para cá. Então o pessoal vai invadir aqui e chegar até a Amazônia para pegar algumas coisas lá. Descobriram especiarias na Amazônia. Lembra que eles só conheciam as especiarias lá da Ásia? Né? Cravo, canela, aquelas coisas todas lá que eles queriam, que era muito valioso em Portugal. Eles descobriram que tinha algumas especiarias interessantes na Amazônia, como por exemplo o Guaraná. O Guaraná não é da Amazônia? Várias outras coisas. A gente vai falar isso daqui a pouquinho quando chegar lá, tá? Então a gente vai falar sobre a penetração da Amazônia, conquista do Sul, o Sul aqui do Brasil, aqui embaixo, ó, né? Aqui não, aqui é o Sul da América do Sul. Essa partezinha aqui embaixo teve muito conflito, muitas lutas, uma hora no território da Espanha, outra hora de Portugal. Então a gente vai falar sobre isso ali também, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho do problema que tinha aqui, ó, imagina que essa caneta aqui, ó, é o Tratado de Tordesilhas. Quando a camarada chega aqui no Nordeste, para chegar no território espanhol tem que andar pra caramba, não tem? Então você entendeu? Tem que atravessar isso tudo aqui. Só que quando ele vem aqui embaixo, a área da Espanha está pertinho. Olha só, se chegar aqui embaixo, o pedaço da Espanha está pertinho, então logo logo já chega nas comunidades dos jesuítas, com os índios. Chega muito rápido aqui. Aqui tem mais terra. Então aqui de vez em quando tinha os conflitos, a gente vai falar sobre eles. Tá bom? A gente vai falar sobre tratados e limites e também as guerras no sul, tá? Essas batalhas que tem ali no sul do país. Tá legal? Tranquilo? Podemos avançar? Então vamos lá. Brincadeira, né? Tem sobrando. Ah, tem que avançou. Pessoal, vou tirar aqui, acho que deu uma zica aqui. Vamos lá. Entradas e bandeiras. Pessoal, preciso que vocês prestem muita atenção nisso aqui, porque existe muita confusão entre entradas e bandeiras. Esses dois procedimentos chamados entradas e bandeiras são, esses dois procedimentos aqui, presta atenção, pessoal, são entradas no território brasileiro. Sai de lá do litoral e vai para o interior. Tanto as entradas quanto as bandeiras. Qual a diferença entre as duas? As entradas são expedições organizadas por Portugal, tá? É Portugal que organiza as entradas. Guardaram no coraçãozinho de vocês? Se na prova cair a diferença entre entradas e bandeiras, a diferença principal, as entradas são organizadas pela coroa portuguesa. É o rei de Portugal que manda nas entradas. É uma expedição cheia de gente invadindo o território brasileiro. Mas quem é que está mandando isso aqui? Portugal. E as bandeiras? Igualzinho. É uma expedição que vai, aquela galera toda entrando no Brasil adentro. Só que são expedições organizadas por particulares. Que particulares são esses? Podem ser os colonos, podem ser os seismeiros. Lembra da Seis Maria, que é um terreno grandão?
o dono de uma Sesmaria pode cismar de criar uma bandeira. Pode ser pessoas pobres, como aconteceu, por exemplo. Quem lembra o nome da primeira vila do Brasil? A gente falou isso na aula passada. São Vicente. São Vicente foi a primeira vila do Brasil e tinha muita gente passando miséria lá. Qualquer lugar que se busca, né, o pessoal vem de longe para conseguir um trabalho, conseguir alguma coisa, às vezes surgem pessoas ali vindas de outros lugares que não conseguem, que buscam e acabam vivendo em situações de pobreza. Então lá em São Vicente tinha muita gente pobre. O que eles faziam para tentar sair da pobreza? Montavam uma bandeira, ia para dentro do território brasileiro para ver se consegue encontrar ouro, para ver se encontra alguma coisa valiosa, tá? Ou capturar índios para escravizar e esses escravizados vão ser comercializados. Tranquilo, pessoal? Então, ó, a diferença entre entradas e bandeiras, a diferença principal da coroa portuguesa, tá? Do rei de Portugal, do país de Portugal, e as bandeiras são particulares. Aí esses particulares podem ser colonos, pode ser sesmeiro, pode ser gente pobre, pode ser um monte de gente. De qualquer forma é particular, não é do governo. Beleza? Ah, por que o nome bandeira? Porque geralmente eles tinham uma bandeirinha lá que representava eles. Tá? Cada um tinha lá a sua bandeira, ia na frente lá com a bandeira, aquele grupo de pessoas ia lá para dentro do território brasileiro para conseguir escravizados, para conseguir ouro, para conseguir o que eles, especiarias, o que fosse necessário que eles estivessem procurando. Tranquilo, pessoal? Até aí? Conseguiram guardar no coração de vocês? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. São expedições, ambas, tá? Entrada e bandeira são expedições para o interior do Brasil. O que são as entradas? Aqui revendo o que a gente já falou, ó. Expedições para o interior do Brasil, coisa que a bandeira também é. No próximo slide você vai ver que está igualzinho aqui, ó, porque entrada e bandeira, ambas, né, vão para o interior do Brasil. Só que as entradas coloquei aqui em verde bem destacado, ó, organizadas pelo governo de Portugal. Beleza? Mais uma vez falando para não esquecer. O que as entradas procuravam principalmente? Busca por metais preciosos. Lembra que nós falamos nas outras aulas o quanto Portugal queria encontrar ouro? Queria encontrar metais, porque era isso que enriquecia o país? Então olha aqui, a busca por metais preciosos era uma prerrogativa, era um interesse de Portugal. Então, uma expedição organizada por Portugal vai buscar o quê? Ouro, porque é isso que Portugal quer. Então ele organizava, patrocinava, bancava lá alimento, pagamento do pessoal das entradas, e o pessoal ia para o interior do Brasil para buscar metais preciosos principalmente. Claro que se encontrasse qualquer outra coisa valiosa, ia providenciar também. Mas o principal é a busca por metais preciosos. Eles partiam de onde? Do litoral, óbvio. O navio vem de Portugal, encosta na costa do Brasil, né, no litoral, e dali eles partem. Os lugares principais são Bahia, Espírito Santo, Ceará, Sergipe e Pernambuco. Tranquilo, pessoal? Esses são lugares principais de onde partiam as entradas. A mão de obra que eles utilizavam para esse fim aqui era mão de obra indígena, que eram capturados no caminho. Imagina, vem lá patrocinado por Portugal, os caras lá, às vezes eram expedições até com militares e tudo mais, iam entrando, território adentro, encontrou uma tribo de índios, vai precisar de ajuda para fazer a busca, para conhecer o lugar, para botar para trabalhar na mina de ouro, aí ia capturando o índio e ia carregando os índios aprisionados no caminho. Tá certo? Um fato até triste, né? Imagina, você está lá na tua tribo, tranquilão, daqui a pouco passa um bando de gente, te arrasta para trabalhar forçadamente no interior do Brasil, sabe-se lá quando vai voltar, se é que vai voltar, porque muitos morriam no caminho. Beleza? Conseguiram entender mais ou menos como é que são as entradas? Eram assim que funcionavam. Beleza? Então vamos continuar. E as bandeiras? Também, ó, porque eu falei para vocês, mesma coisa, expedições para o interior do Brasil. Só que agora é Portugal que está mandando? Não, agora são particulares. Que particulares são esses? Podem ser os pobres, podem ser os colonos, podem ser os sesmeiros, pode ser, sei lá, comerciantes locais. O negócio era assim, que nem a gente aqui, ó. A gente está querendo buscar algum tesouro. Vamos fazer uma bandeira aqui, a gente? Vamos embora, entrar Brasil adentro? Aí juntava essa galera, se organizaram e partiam. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Composta por homens pobres, né? Geralmente de São Paulo. Olha aqui, ó. São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil. A maioria saía lá de São Vicente motivados pela miséria, passavam dificuldades financeiras, iam
Brasil adentro para tentar encontrar ouro, encontrar escravizados, dependendo do que fosse, né? Tinha algumas bandeiras que eram até contratadas por comerciantes para, de repente, buscar um escravizado que fugiu. Tinha várias funções as bandeiras. Então, por conta dessa dificuldade financeira deles, os pobres acabavam aceitando, motivados pela miséria, e a quantidade das bandeiras eram variáveis, tá? Poderia ter uma bandeira de 10 pessoas, poderia ter uma bandeira de 50. Não tem como você me perguntar quantas pessoas tinham na bandeira. Não sei, cada bandeira era um caso, tá? Poderia ser um grupo de pessoas reunido, 15. Bom, nós 15 aqui, bora, aí partia. Um comerciante contrata 5 para fazer lá a busca de um escravizado que fugiu. E aqueles 5 contratados. Então isso poderia variar muito, tá? Então não se atentem a isso, não se preocupem com a quantidade. Agora a gente tem os tipos de bandeiras. Não esqueça, quando eu falar aqui que não tem a definição, já mentaliza. Uma expedição para o interior organizada por particulares. Olha os tipos de bandeiras. Bandeiras de apresamento. Presamento, né? Apresamento lembra presa, prender, não lembra? Sim. Quando é de cara com bandeiras de apresamento, era para capturar indígenas para o comércio de escravos. Então essas bandeiras de apresamento saíam lá do litoral, iam lá para o interior, encontravam uma aldeia, capturavam os índios e traziam para ser comercializado, para vender esses índios como escravos, tá bom? A gente falou bastante sobre isso, né? Tinha índios escravos também, a gente tinha muito mais negros por várias razões, havia um tráfico na Europa já muito bem estabelecido, tem aquela dificuldade que eu falei que o negro acaba sendo mais, entre aspas, mais fácil de escravizar do que o índio, mas a gente também teve muito índio sendo capturado, sendo escravizado durante essas bandeiras. Sertanismo de contrato. Sertanismo de contrato eram bandeirantes que eram contratados por diversas pessoas, poderiam ser um comerciante local, por exemplo, para conter rebeliões de indígenas. De repente alguém queria expandir o território, né, uma sesmaria, quer ampliar, só que vai pegar no território de um índio. Os índios não vão querer sair dali. Eles contratavam bandeirantes para ir lá e conter aquela rebelião dos índios ali, conter aquela dificuldade que eles estão tendo. E também para capturar escravos que foram fugidos. Acontecia muito de ter um escravizado em determinado lugar e depois ele fugia, Brasil adentro, e ia viver no meio da floresta. Às vezes pessoas eram contratadas, que a gente vai chamar desse tipo de bandeira aqui, sertanismo de contrato, para ir capturar esses escravizados que fugiram. Tranquilo até aí, pessoal? Ninguém com sono não, né? Bandeiras de prospecção. Era para procurar pedras e metais preciosos. Uma palavra um pouquinho difícil, tá? Prospecção, se aparecer isso na prova, lembra que eram bandeirantes que procuravam pedras e metais preciosos. Já saíam, eles não queriam capturar índios, não queriam nada, queriam procurar pedra preciosa, ouro, prata, beleza? Diamante. Peço que vocês mentalizem, memorizem esses 3 tipos de bandeira, tá? Que são muito importantes. Apresamento, sertanismo de contrato e prospecção. Facinho, né? Apresamento, captura, contrato aqui, ó, sertanismo de contrato, contenção de rebelião, captura de escravos e prospecção para metais preciosos. A garganta está bem ruimzinha, fala. Por que as outras falam bandeira e a mesma sertanismo? Porque não é bandeira de contrato? É bandeira também. É bandeira, o nome do tipo de bandeira é sertanismo de contrato. Tá? Eu não vou ter pouco espaço para escrever aqui, eu poderia botar bandeiras, sertanismo, bandeira, sertanismo de contrato. Entendeu? É bandeira também. Tranquilo, pessoal? Beleza? Principais bandeirantes. Esses camaradas são homens que lideraram as bandeiras. Alguns deles são muito importantes para a história. Não que tenham feito coisas boas, fizeram até coisas muito ruins. Mas é bom que a gente entenda porque pode cair na prova. Por exemplo, um deles é esse camarada aqui, ó, Domingos Jorge Velho. O nome dele, Domingos Jorge Velho. Não estranho, né? Tem velho no nome dele. Mas esse é o nome dele e é bom, por esse velho, facilitar que vocês decorem. O que esse cara fez de tão glamuroso na história, assim, de tão importante para a gente tentar decorar ele? Foi ele que destruiu o Quilombo dos Palmares. Alguns de vocês já devem ter ouvido Mas falar. isso é ruim. Já. Oi? Mas isso é uma coisa ruim. Isso é uma coisa ruim. Sim.
É ruim e bom ao mesmo tempo, não sei te dizer O quilombo exatamente. dos Palmares não foi que libertou os caras da escravidão lá, daí ajudando ele a fugir? Sim, sim. Quilombo dos Palmares, vou tentar responder isso mais claramente para você. Quilombo dos Palmares, ele era liderado por Zumbi dos Palmares, que dá a nossa data comemorativa do dia 20 de novembro. Não sei se vocês lembram, dia do Zumbi. Não, não é dia do Zumbi, não. Dia do Zumbi, 20 de novembro. Tá? O que acontece nessa data? A gente celebra a existência de Zumbi dos Palmares, que em tese, conta-se um lado da história, que ele foi um revolucionário que protegeu muitos escravizados que eram foragidos. Na verdade, quilombo não era só ele não, tinha muitos quilombos. Tá? Quilombos era um lugar de resistência dos africanos. Tá? O pessoal montava ali uma resistência, chamava de quilombo. O pessoal ficava morando ali, se protegendo, né, de ataques, de novas escravizações. Eles fugiam da vida escrava e montavam o quilombo. O mais famoso que a gente tem é esse Quilombo dos Palmares. Tá? Então o que esse cara aqui fez? Foi lá e destruiu o Quilombo dos Palmares. Fez bem ou se fez mal, a gente não entra nesse mérito aqui, tá? Olhando o lado ruim, poxa, os caras estavam lá se protegendo, certo? Estavam lá, estavam fugindo da escravidão, então certo, tem que sair dessa vida de escravo porque aquilo era errado. Só que por outro lado, conta-se alguns lados da história que lá também tinha escravo, dentro do Quilombo dos Palmares tinha escravo. Então o próprio Zumbi dos Palmares, possivelmente, tá? Tem um lado da história, tem que apresentar todos os lados para vocês, porque ele tinha escravos dele lá dentro. Então, qual o lado que está certo? Difícil a gente determinar quem está certo nessa história. De qualquer forma, a escravidão é algo errado. Tá? Não deveria nem estar existindo um quilombo ali se protegendo de escravidão. Porque a escravidão foi algo errado, né, que a sociedade criou, né? Gerou, na verdade, um grande comércio. O comércio ficou dependente da escravidão porque gerava dinheiro. Você vender escravos, aquilo dava dinheiro. Não era só para o escravo trabalhar, não. Os comerciantes de escravos ganhavam muito dinheiro também. Tá certo? Conseguiram entender aqui, pessoal? Então tentem lembrar desse Domingos Jorge Velho que fez esse feito aqui de acabar com o Quilombo dos Palmares. É o que mais marca a história dele. Tá? Não que seja grande coisa, não que ele tenha feito algo nobre, mas é algo significativo na história. Tá? Antônio Rodrigues de Arzão, contenção de rebeliões indígenas e captura de escravos fugidos, tá? A especialidade dele, vamos chamar assim, é isso aqui, conter rebeliões e capturar escravos fugidos. Antônio Dias de Oliveira era procura de metais preciosos, tá? Desses três aqui, eu gostaria muito que você lembrasse desse caso aqui, que vai marcar mais, pode ser que seja cobrado em prova. Esse cara também tem um nome bem conhecido, né, o tal de Borba Gato, capturava indígena para comercializar. Tá? Ele ia lá para dentro, pegava o índio e trazia para comercializar como escravo. Tá? Lembrou de Borba Gato? Um camarada que capturava indígena. Pascoal Moreira Cabral também captura de indígena para comércio de escravos. Bartolomeu Bueno Filho fazia a mesma coisa, só que ele tem um detalhe que chamava muita atenção na história dele. Ele tinha esse apelido aqui, ó, de Ayanguera. Alguém já ouviu falar nesse nome? Tem até um nome de uma estrada com o nome de Ayanguera, se não me engano, em São Paulo. Isso aqui significa Diabo Velho. É um nome que esse cara recebeu dos indígenas. Na língua indígena lá, Ayanguera significa Diabo Velho. O cara era tão cruel, tão mau, que eles enxergavam nele a figuração de um diabo. Então ele recebeu esse apelido de Ayanguera. Então se aparecer alguma coisa na prova relacionada a Diabo Velho, vai aparecer Ayanguera, vocês lembrem o nome dele, Bartolomeu Bueno Filho. Beleza? Tranquilo? Então é um dos mais cruéis que existia. Ia lá e fazia maldade para pegar esses índios escravizados. Vamos falar sobre a conquista e a colonização do Nordeste. O Nordeste foi a primeira região ocupada. Lembra? Você lembra em qual região do Brasil que Pedro Álvares Cabral chegou? Salvador. Salvador. O nome de Salvador veio depois, né? Mas é na região onde está o Salvador. Oi? Foi em 1500, ele chegou no Nordeste, Sudeste, Norte, Sul. Onde que ele chegou? Nordeste, certo? Você chegou na região da Bahia, né? Onde mais tarde, né, o primeiro governador-geral fundou a cidade de Salvador, vocês lembram da aula passada. Então ele chegou no Nordeste. Então a primeira região a ser ocupada foi a região do Nordeste aqui. Por isso ela é tão importante e vai trazer muita riqueza, principalmente Pernambuco e Bahia, tá? Portugal ocupou primeiro o Nordeste.
Grava isso no coração de você, até porque ele chegou primeiro no Nordeste, certo? Por que o Nordeste era melhor para ser colonizado? Facilidade no acesso. Poxa, se o Nordeste está aqui, naquele bico que a gente tem no Brasil aqui, era mais rápido para chegar lá em Portugal. Então, o trajeto é mais rápido, é melhor do que chegar lá no sul do país, tá? Portugal fica um pouquinho mais acima, na direita, então o Nordeste está aqui, ó. O translado é muito mais prático. Então, ó, facilidade no acesso e o cultivo de cana-de-açúcar deu certo no Nordeste. Tá? Por que deu certo? Uma das razões, o solo era muito favorável para a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, durante um bom período, deu muito dinheiro para Portugal. O comércio da cana-de-açúcar deu muito dinheiro. A Europa gostava de açúcar. Tá? E não era nem esse açúcar fininho, branquinho que a gente está acostumado aqui, não. Então isso deu muito dinheiro para Portugal. Então, se estava dando certo, era perto entre aspas, tá? Razoavelmente perto de Portugal. Estava dando certo o comércio, né? O solo é legal. Então, continuaram ali, foram habitando ali e aquilo ali prosperou mais rapidamente. Até o final do século XVII, aquela parte do Nordeste foi a faixa mais rica da colônia. Tá? Principalmente, ó, Bahia e Pernambuco. Bahia, a gente sabe que chegou lá primeiro, né? Os portugueses chegaram lá primeiro. Pernambuco, durante um bom tempo, foi colonizado por holandeses, dentro do território brasileiro, que a gente falou na aula passada também. Pernambuco ficou um bom tempo sendo governado por holandeses, não nem portugueses. Se eles não tivessem sido expulsos, hoje a gente poderia ter um país ali naquela região, né, falando holandês, um outro país que buscou a independência, enfim, a história seria outra. Tá? Então eu preciso que vocês entendam que aquele pedaço lá do Nordeste já foi um local muito próspero e rico no território brasileiro. Por que isso pode causar confusão? Hoje, no Brasil, essa é uma realidade? O Nordeste é rico? Não. O lugar onde tem mais dinheiro é o Sudeste, onde a gente está, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? São lugares populosos. Né, pai? São Paulo. São Paulo, é. São Paulo, não Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo também. Rio de Janeiro e São Paulo são lugares que têm dinheiro, tem muitas finanças, tem empresas, tem um monte de gente com dinheiro aqui nessa região. E o Nordeste hoje em dia é visto como uma região mais carente, certo? Só que nem sempre foi assim. Lá atrás, o Nordeste era próspero, em especial Pernambuco e Bahia, tá certo? Aqui não tinha expandido muito ainda aqui no Sudeste. Até o século XVII, principalmente, era a faixa mais rica. O Nordeste também fez uma criação, também optou por criação de gado. Cheguei a falar com vocês em outra aula que o gado, né, o boi, a vaca, não é nascido aqui, surgiu aqui no Brasil. Ele foi trazido, né, pelos europeus para ser tratado aqui. O que isso significa? Trouxeram o gado, já que estavam vindo do Nordeste, e botaram ele no Nordeste. No início, os gados que iam chegando e também procriando, ficavam junto com os engenhos. Lembra o que é engenho? Lembra que é uma fazenda misturada com uma fábrica, para cortar cana, para, enfim, comercializar a cana. Esses engenhos mais tarde foram usados para fazer aguardente, né, que é cachaça. A cachaça também, aquele álcool é tirado da cana de açúcar. Então, aquele gado que vinha, no início, ele ficava próximo dos engenhos. Só que depois começou a dar problema. Um deles, gado quer pasto, não quer? Quer pastar, comer graminha? Então ele vai procurando, vai devastando o lugar, vai procurando cada vez lugares que tenha mais pasto. Aí começou a expandir. Outro problema que dava, um boi, uma vaca, é um bicho muito grande, são bichos muito grandes. Às vezes eles destruíam os canaviais, quebrando as canas, estragava o material. Então o que aconteceu com o gado que foi trazido para o Nordeste? Foi sendo levado para o interior do Brasil. No início, peço que vocês entendam, no início o gado ficou com os engenhos, ali próximo aos engenhos, sendo cuidado pelos próprios proprietários ali do engenho. Depois eles foram migrando com esse gado para o interior, tanto em busca de pasto, como também para não atrapalhar a indústria da cana. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender até aí? Alguma dúvida? Não? Então aqui, primeiro juntou os engenhos, depois migrou para o interior. O predomínio nesse tratamento do gado era de trabalhadores livres, tá?
A gente pode pensar, o Brasil estava cheio de escravo, então usaram o escravo para cuidar do boi. Não, geralmente eram trabalhadores livres, tá bom? Nesse período aqui. Então lembrou dessa migração de gado para o interior do Nordeste, aí a gente já não está falando, tinha escravo? Tinha, poderia ter em alguns lugares, mas o predomínio já era de trabalhadores livres. Tranquilo? Vamos seguir. Vou ter até uma imagem para vocês lembrarem do Nordeste, ó. Cana de açúcar e um gado ali, tá? Olhou para a imagem? Mentalizou? Colonização do Nordeste? Já sabe que não é outra coisa que tinha lá não. Agora vamos falar sobre a penetração na Amazônia. Então, a gente está falando do Nordeste, em determinado momento foram entrando tanto que chegaram na Amazônia. Um dos caminhos que ele utilizava era o próprio Rio Amazonas. Todo mundo já ouviu falar no Rio Amazonas, né? Um rio muito famoso no mundo inteiro. Quem não conhece o Rio Amazonas, dá uma pesquisada. Um lugar bastante interessante para se conhecer. E na Amazônia, o que eles buscavam muito na Amazônia depois que descobriram essas coisas? A tal das drogas do sertão. Primeira confusão que pode cair numa prova. Podem associar drogas do sertão com o sertão nordestino. Tá certo isso? Não, eles buscavam as drogas do sertão, não no sertão nordestino, mas dentro da Amazônia, tá? Associou aqui drogas do sertão ao... Daqui a pouco eu vou mostrar, tem alguns itens, né, como o Guaraná em pó, foi a gente que fez. O Guaraná da Amazônia, castanha do Pará, tudo isso eram as especiarias da Amazônia, que são chamadas de drogas do sertão. Algumas delas têm propriedades medicinais. Lembra que eu falei com vocês que até o açúcar lá na Europa já foi tratado como remédio? Quem lembra que eu falei isso? Lembra? Por quê? O açúcar é igual quando a gente está passando mal, vai para a emergência, que dá um soro glicosado na gente, bota um soro na veia e aquele soro lá está escrito glicose. O açúcar também possui essa propriedade, né? Essa propriedade de glicose para dar uma energia. Então foi utilizado como medicamento. Essas drogas do sertão, muitas delas também tinham esse tipo de propriedade. Por exemplo, o Guaraná. Guaraná não é energético? O pessoal que fazia Guaraná em pó hoje em dia fica mais ligado, mais elétrico. Então essa foi uma das razões. Entre outras também, tinham ervas realmente medicinais entre essas drogas do sertão, tá bom? Algumas que hoje a gente não trata como remédio, na época era. Então vamos seguir. Penetração na Amazônia. Criaram o estado do Maranhão e do Grão-Pará, tá? Nessa penetração, esses dois estados foram criados, o Grão-Pará e depois virou Pará, tá? Nessa penetração na região da Amazônia, Belém se tornou uma base contra estrangeiros, tá? Belém, que fica no Pará, era uma base para proteger o território brasileiro, tá certo? Estavam penetrando na Amazônia, na verdade não foi só esse aqui não, esse aqui foi só um deles, tá? Teve vários, quando a gente vê o mapinha lá, vários lugarzinhos no Nordeste, no Norte, foram criados fortes para proteger o Brasil, porque agora não tinha invasão só vinda do mar, tinha outros países no Norte, da América do Sul, né, acima ali do território que pertencia a Portugal, que poderiam invadir de cima para baixo, como a França, por exemplo. Já ouviram falar da Guiana Francesa? Sim. Guiana Francesa existe até hoje e continua sendo pertencente à França. Aí aquela Guiana Francesa poderia atacar, né, ali pela terra. Não é mais só ataque vindo pelo mar. Agora poderia atacar. A gente vai falar até de um tratado que vai resolver essa questão ali entre a França e Portugal, tá? Essa penetração da Amazônia, além da busca das drogas do sertão, também tinha a missão de proteger as minas de prata que tinha na região do Peru, né? O Peru fica ali logo acima, então tinha uma proteção daquelas minas que estavam sendo exploradas, então utilizaram a Amazônia, né, os lugares estratégicos ali para proteger a busca de prata nessa região que hoje é o Peru. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir. Exploração em busca das drogas do sertão, como a gente já falou, tá? Lembre de associar drogas do sertão à Amazônia. Vai cair pegadinha. Alguém com sono aí? Não? Todo mundo sem sono? Tranquilo? Tô vendo que tem gente aí um pouquinho com sono. É o almoço, né? O almoço deixa a gente um pouquinho pesado. Esse horário é cruel. Mas vamos lá, pessoal. Vamos despertar para não perder nenhum conteúdo aqui. Exploração em busca das drogas do sertão. Falei para associar com a Amazônia. E olha só as drogas do sertão. Olha o que eram chamadas drogas do sertão. Não é droga porque é ruim, não, tá? É porque está relacionado a questões, às vezes, medicinais, tá? Aromáticas. É como se fosse uma drogaria. Ó, cacau, né? Bastante caloria, então poderia ter
um viés energético ali para as pessoas. Baunilha, encontrava-se lá na Amazônia. Guaraná, pimenta e cravo, que já conhecia lá da Índia. E castanha também, castanha do Pará. Além disso, ervas medicinais e ervas aromáticas. Então, ervas que serviam como medicamento, aquele conhecimento dos índios, né, dos indígenas, de fazer uma coisa ali que serve de remédio, dá para tirar dor, dá para curar um machucado. E também ervas aromáticas. O que é aromática? Que dá um cheirinho, certo? O que é erva aromática? Usa aquela erva para dar um cheiro, para fazer um perfume. Então, todos esses materiais aqui eram considerados drogas do sertão e eram encontrados na Amazônia. Fala. É verdade que quando a gente consome um caldinho torrado de açúcar e vai pro sol correr, pode dar um efeito de álcool ou de bebida alcoólica? Beber e depois correr? É, correr no sol. Cara, eu não sei disso não. Falam que dá um efeito de embriaguez. É, de embriaguez. Nunca soube disso não, mas é possível. Assim, eu só não consigo imaginar ele fermentando dentro da gente por causa do calor. Não sei se vai acontecer. Vai ser suficiente. Essas ervas, Mas pode ser que plantas aconteça. que você está citando, conclui que drogas hoje em dia também inclui aí? Tipo a maconha? Cara, eu não sei se eles encontraram maconha lá, mas uma coisa é certa. Os índios, eles tinham muitos Rituais. psicotrópicos, né? Tinham até hoje, tem coisas que eles utilizam lá, que eles cheiram, que eles fumam, fazem fumaça, que eles ficam, né, meio doidões. Eu não sei dizer pra você especificamente a maconha se era localizado lá. É. Entendeu? Pode ser que tenha alguma coisa de droga lá realmente pra Droga, agir, pro cara ficar, né, em transe ali, entrar numa vibe meio doida. Mas qual a droga especificamente que ele utilizava ali, eu não sei dizer pra você não. Tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos seguir? Conquista do Sul. Lá no Sul, quando a gente falar em Sul, pessoal, não pensa que não, tá? Porque aqui é o Sul da América do Sul. O Sul do Brasil é essa região aqui, ó. É essa parte aqui. Por quê? Território, ó, lembra que tem o Tratado de Tordesilhas aqui, ó? Pega só esse pedacinho aqui. Pra cá, já é tudo da Espanha. Conseguiram entender? Principalmente quem estava rindo e brincando? Conseguiram entender? Não vou repetir não, depois assiste o vídeo, essa parte que perdeu. Conquista do Sul. Eles buscavam segurança, proteção e tomada de territórios. Lembra que eu expliquei para vocês? Ó, tenta visualizar aqui, ó. Tenta visualizar aqui, ó. A gente tem aqui o Brasil, vamos dizer assim, América Portuguesa, né? O território. Ó, aqui a gente tem o Tratado de Tordesilhas, uma linha aqui. Esse pedaçozinho aqui, ó, é o que pertence a Portugal. O que está do lado de cá pertence à Espanha, certo? Aí eu mostrei para vocês lá no início. Aqui embaixo, o território de Portugal era muito pertinho do território da Espanha, então vai ter conflitos. Então eles utilizavam aquilo ali justamente para tentar proteger o território e até tomar o território da Espanha algumas vezes, tá bom? Depois se tiver um mapinha eu vou mostrar melhor isso, vai aparecer outro mapa. Então o que eles faziam? Expulsavam os jesuítas espanhóis. Os jesuítas, o que os jesuítas faziam? Vinham para catequizar os índios, certo? Eram padres, os jesuítas eram padres que vinham, aventureiros, né, tá? Com muita coragem, catequizavam os índios e protegiam os índios. Tá certo? Lembra disso, os jesuítas protegiam os índios. E algumas vezes eles denunciavam para a coroa portuguesa os maus tratos que os índios sofressem. Se de repente um colono escravizasse o índio ou matasse o índio sem ser pela guerra justa, o jesuíta poderia comunicar isso lá à coroa portuguesa. Então, pensa comigo, se a galera de Portugal invade a região da Espanha e chega lá em determinado lugar, só tem jesuíta e índio, vai ter problema, certo? Porque eles vão querer escravizar aqueles índios ou vão querer tomar aquele território, só que os jesuítas não vão deixar e algumas vezes vão ter conflito ali com os jesuítas. Fala. Vamos botar aqui que o jesuíta viu um português escravizando o índio sem ser por guerra justa. Ele falou para a coroa portuguesa. O que a coroa portuguesa faria? Cara, poderia punir, tomar o território do cara, poderia levar ele embora, poderia prender ele. Só que na prática, nem sempre isso acontecia, tá? Porque pensa comigo, o território é gigantesco. Até uma informação dessa chegar lá, imagina, sair de lá de onde eles estavam, lá do interior do Brasil, atravessar, pegar um barco, chegar lá no rei, já se perdeu essa informação. Entendeu? Então nem sempre eram resolvidos. Mas eles faziam, por isso que muitas vezes tinha conflito ali mesmo, para tentar resolver.
Os jesuítas saíam no palco com os portugueses e tentavam resolver ali. Porque o correto era isso, né? Eles fazerem lá a denúncia e tentar resolver. Mas na prática era muito difícil isso acontecer, tá? Tentar resolver dessa forma. Porque demorava muita informação para chegar. E não só demorava para chegar. Se o cara tomar uma medida lá, essa medida vai demorar também para chegar, né? Pô, tem que voltar o barco, ó. O rei mandou você... Eu fico preguiça no meio do caminho, não. Pô, o rei mandou você voltar. E se ele já matou o índio? Já era. E se ele se perdeu na floresta? Se o cara morreu? Entendeu? Então a lei nessa época era bem diferente da nossa aqui, que é tudo perto, rápido, tem carro. Não era assim que funcionava na prática, não. Oi? Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, tá? Nem o Instagram, pra aqui, ó. Aqueles vídeos que o pessoal faz denúncia. Aqui, rei, aqui, ó, maltratando o índio aqui, ó. Fazendo uma livezinha com o rei de Portugal. Não tinha nada disso, tá? Então vamos lá. Esse pedaço aqui, ó, estuário do Rio da Prata, é um local muito importante para vocês saberem. Teve os conflitozinhos. Botei até, é no próximo slide já, uns mapinhas para a gente entender o problema que acontecia ali, tá? O que acontece, já para adiantar antes do mapinha? Esse território aqui, presta, pessoal, sem conversinha aqui, para não precisar separar vocês. Vocês precisam entender isso aqui. Esse estuário do Rio da Prata é uma área que pertencia à Espanha, tá? Era por onde eles saíam com as coletas de prata. Coletava prata ao longo do rio, aí saía desse estuário. O que é estuário? É uma boca do rio que dá para o oceano, tá? Então saía por ali com a prata e voltava para a Espanha. Tranquilo até aí? Conseguiu entender o que é isso? Eu vou mostrar no mapa depois. Qual a malandragem de Portugal? Portugal pensou assim, poxa, os caras da Espanha têm que passar por esse estuário aqui, para poder ir embora. O que a gente faz? Vamos montar um comérciozinho ali, para vender algumas coisas, porque eles vão ter que parar em algum lugar, para comprar uma coisinha, a viagem para a Espanha vai ser longa, eles compram uma coisinha ali, e a gente recebe o pagamento em prata, depois a gente leva essa prata para Portugal. O pensamento dos caras, malandro pra caramba. Então foi isso que eles fizeram. Os portugueses criaram a colônia de Sacramento, só que eles ousadamente montaram essa colônia dentro do território espanhol. A vantagem é que ficava do outro lado, né? Tinha mais espanhol do outro lado, onde era Buenos Aires, do que do outro lado. Imagina aqui, ó. Aqui é o estuário, o rio, aí o rio se abre e desemboca no oceano. Colônia do Sacramento aqui, do lado de cá tinha Buenos Aires, que pertencia à Espanha. Então eles fizeram aqui, o barquinho saía aqui, parava, vou mostrar no mapa melhor para vocês, parava aqui, comprava as coisas e ia embora. Então eles conseguiram comercializar com os espanhóis nessa colônia de Sacramento. Obviamente que os espanhóis não gostavam disso. Os que estavam ali passando com o barco precisavam, mas os outros que habitavam por ali, qual que história é esses portugueses fazendo comércio aqui na nossa região? A gente que tinha que estar vendendo coisa e ganhando um dinheirinho. Então havia muito conflito por conta dessa colônia de Sacramento, tá? Vários tratados para resolver isso. Era próximo de Buenos Aires sempre arrumando problema por conta da colônia de Sacramento, tá? Isso aqui pertencia a Portugal, isso aqui pertencia à Espanha. Tinha apoio da Inglaterra, tá? Essa colônia de Sacramento tinha apoio da Inglaterra, porque a Inglaterra também tinha interesse naquela prata ali. Então não vinha só Portugal. Todo esforço ali, todo investimento, às vezes vinha, além de Portugal, da Inglaterra. No sul, nós tivemos também a criação de Laguna, uma cidade chamada Laguna, que é em Santa Catarina. Foram os portugueses de Açores e paulistas que criaram. Açores, vocês lembram que a gente falou de umas ilhas que eram perto de Portugal? Ilha da Madeira e Ilha dos Açores, muito bem lembrado. A galerinha de Açores, lá daquela ilha perto de Portugal, que veio para ajudar aqui na criação de Santa Catarina, junto com os paulistas. Tá? Tinha a galera colonizando São Paulo e tinha a galera lá de Açores. Se juntaram, fundaram Santa Catarina, fundaram na verdade Laguna, né? Que fica hoje na região de Santa Catarina. Se na prova de vocês aparecer a palavra estâncias, gravou essa palavra? Estâncias. Fala aí todo mundo junto. Estâncias. Beleza. O que são as estâncias? São grandes fazendas de gado, porque tinham muitas pastagens lá no sul. Lembra que a gente está falando das conquistas no sul, tudo que estava acontecendo lá no sul do país, o sul do território português na época. Tá? Então as estâncias eram grandes fazendas de gado,
Vocês talvez já devem ter ouvido falar sobre os Pampas Gaúchos, que são uma planície grandona lá, com pasto muito bom para criar gado. Então, tinha essa região lá no sul, então fazia essas grandes fazendas de gado chamadas estâncias. Você cai na praia, estância, não sei o que, você sabe que é um fazendão, beleza? Com uma pastagem muito boa. Então vamos lá, pessoal. Aqui o mapinha que eu falei para vocês, ó. Colônia do Sacramento. Vocês conseguem ver que aqui tem uma boquinha aqui, ó? Tá azul aqui, essa parte que eu tô marcando, tá? Do outro lado dá pra ver melhor. Mas do outro lado não tá aparecendo a boca toda, ela continua abrindo aqui assim, ó, gigante. Essa parte aqui é só a pontinha aqui de dentro. Aquele azul que tá ali é só isso daqui assim, ó. Tá? Olha aquilo lá, continua abrindo. O que acontece aqui para você entender? Vamos ampliar para lá. A gente tem aqui o Rio Uruguai, aqui, ó, tá vendo essa parte marronzada aqui? Rio Uruguai. E aqui, se eu não me engano, acho que é o Rio Paraná, tá? Então eles se juntam aqui, aí começa, a partir daqui, quando eles se juntam, começa o estuário. No iníciozinho a aguinha marronzada, aí vai abrindo, aí abre essa bocona aqui que sai no oceano. Conseguiram entender, pessoal? É importante que entendam isso aqui, tá? Esse pontozinho aqui, que é esse daqui, é onde está a colônia do Sacramento. Beleza? Colônia do Sacramento. Quem é que mandava na colônia do Sacramento? Portugal. Portugal. Em alguns momentos passou para a Espanha, mas grosso modo, para esse momento aqui, a gente está falando do início dela, Portugal. Tá certo? Então olha só a malandragem. Os caras vinham trazendo prata, navegando, rio abaixo, passou aqui, ó. Aí passou nesse ponto aqui, pô, tem um negocinho aí para comer? Tem um negocinho, uma lembrancinha, né? Tal, comprava. Depois daqui, ó, eles seguiam viagem. Olha a viagem que eles iam ter que fazer, ó. Ia sair daqui, ó, até chegar na Espanha. Então a viagem era muito longa. Imagina quanto do comércio eles não conseguiram fazer aqui. Qualquer um de nós, a gente passa uma vendinha na viagem, lá na estrada, e não para, né? Pô, vamos comprar um negocinho para ir comendo, para a gente ir comendo na viagem. Às vezes vai para o Rio de Janeiro aqui, 150 quilômetros. A gente fica preocupado, compra alguma coisa para ir comendo. Imagina uma viagem de meses, tá? Na turma da manhã, acho que foi o Pietro, lembrou até de um detalhe interessante. Essa galera que faz essas viagens, eles costumam comprar muitas frutas cítricas, tipo laranja, limão. Por quê? Como a viagem é muito longa, o que pode acontecer? Estragar no caminho. Estragar os dentes, né? Estraga os dentes. Se você não tiver vitamina C, durante muito tempo, fica muito tempo sem utilizar a vitamina C, que geralmente encontramos em frutas cítricas, dá uma doença chamada escorbuto, tá? Escorbuto é uma doença que os dentes caem, tá? O excesso de vitamina C também dá escorbuto. Se você não tiver pouco ou tiver muito, você vai ter a doença. Você tem que ter na quantidade certa. Então, numa vendinha dessa aqui, ó, tranquilamente poderiam comercializar, né, uma laranjinha, um limãozinho ali, para eles poderem, para suprir eles ao longo da viagem. Tem limão aí, Cris. Limão, eu chupei limão hoje. Limão. Não, mas comer limão também dá Eu chupei hoje, olha como é que Eu tá. gosto de comer limão. É alergia. Ai, Eu gosto de Não é limão. exagerada não, não. Vamos voltar aqui, pessoal. Então, pessoal, olha só. Tranquilo até aqui? Saindo aqui, ó. Batia aqui, comprava um negocinho e ia embora. Ó quem que tá aqui embaixo, ó. Quem que tá aqui embaixo? Buenos Aires. Buenos Aires. Pertencia a quem? A Espanha. Espanha. Pertencia à Espanha. Hoje pertence a quem? A Argentina. Naquela época pertencia à Espanha. Pessoal, essas divisões aqui não existiam na época não. Eu peguei esse mapa hoje em dia, tá bom? Essas linhas, essas estradas aqui, essas coisas aqui não existiam naquela época não, tá bom? Esse é o Google Maps de hoje, só para vocês terem uma noção da localização. Colônia do Sacramento, do lado de cá, Buenos Aires. Quê? Que ano mesmo? Quê? Esse daí foi que ano mesmo? Ah, filha, agora exatamente a criação da Colônia do Sacramento, eu falei não, no passado, acho que eu falei. Não falei. Não sei a data não, filho. Depois a gente pesquisa isso aí. Mas não fiquem muito preocupados com data não, tá? Opa! Não fiquem muito preocupados com data não, porque é muito raro uma prova cobrar data. Tá bom? O importante é saber que nesse período colonial do Brasil acontecia essas coisas aí. Tá legal? Vamos seguir? Tratados e limites. O que é um tratado? É um acordo
né, geralmente entre dois países, ó, esse pedaço aqui é teu, esse aqui é meu, vamos acertar para não ficar tendo guerra? Tá, então daqui para lá é seu, daqui para cá é meu, e fica tudo certo, a gente assina e para de guerra. Tratado é basicamente isso. Alguns tratados foram assinados entre Portugal e a Espanha, um especial a gente vai falar aqui que foi assinado entre Portugal e a França, e a gente vai tentar guardar os mais importantes aqui, beleza? Vamos lá, pessoal. A expansão portuguesa no sul do Brasil, até a região Platina, quando falar região Platina, vocês vão lembrar de onde? Lá de baixo. Tira a mãozinha, vamos parar os dois brincar? Ó, a gente tem lá, ó, quando fala em região Platina, lembra de plata, que é prata em espanhol. Região Platina, lá embaixo, aquela parte lá onde tinha o Rio do Prata, Rio da Plata, né, se fosse em espanhol. Levou à fundação da colônia do Sacramento, que a gente já falou, e se chocou com os interesses dos espanhóis. Como eu falei para vocês, o pessoal de Buenos Aires não estava gostando desse negócio. Então, de vez em quando tinha uma guerrinha, tinha uma invasão, toma aqui, toma ali. Então, precisava fazer alguns tratados para resolver esses problemas. Os tratados e limites assinados pelos dois países mostravam seus interesses na região. Então, com o tempo, um tratado aqui, outro assinado ali e tal, ia mostrando, revelando o que eles estavam querendo. Bom, se eu falo, vocês vão ver ali, por exemplo, Portugal fazendo um tratado com a França, olha só, daqui para cima, do Rio Oiapoque para cima que é teu, França, porque daqui para baixo eu quero o Rio Amazonas. Então, dependendo do tratado, a gente vê o que eles estavam de olho, tá certo? Vamos ver aqui alguns deles. Esses de verde são os que eu acho mais interessantes, tá? Para a gente decorar. Mas se quiser, pega os dos amarelos também. Aqui tem algumas datas, tá, pessoal? Como eu falei, mas não se preocupem muito com datas, não. Tenta mentalizar os nomes, memorizar os nomes e o que aconteceu, tá? Alguns estão até relacionados um com o outro, tá? Então vamos lá. Tratado de Lisboa. Guardou no coração o nome? Tratado de Lisboa. Espanha reconheceu a posse de Portugal na colônia do Sacramento. Lembra da colônia do Sacramento? Falamos bastante dela aqui. Que era para fazer venda, para fazer comércio com os espanhóis. Nesse tratado aqui, a Espanha falou, tá bom, tá no território da Espanha, mas é sua Portugal. Tranquilo? Reconheceu que era deles. Já estava se utilizando o conceito ali de uso efetivo do local. Ah, já que eles colonizaram aqui esse espaço, então fica com eles ali. Então, ó, a Espanha reconheceu que Portugal era o dono da colônia de Sacramento do Tratado de Lisboa e assinaram lá o Tratado de Lisboa. Tranquilo até aí, pessoal? Sem dificuldade, né? Aí a gente tem o primeiro Tratado de Utrecht. Por que primeiro? Porque teve um segundo. A diferença entre os dois, que eu já quero que vocês mentalizem, é o seguinte. Nos dois é Portugal. No primeiro é com a França, no segundo é com a Espanha. Só aí já vai ajudar muito vocês. Tranquilo? Macetinho que eu estou passando para vocês? Primeiro Tratado de Utrecht, segundo Tratado de Utrecht. Primeiro, Portugal, segundo Portugal. Primeiro, França, segundo Espanha. Beleza? Gravou isso no coraçãozinho de vocês? Vamos ver o que o primeiro Tratado de Utrecht fala. Limite entre França e Portugal é o rio Oiapoque. Portugal queria a navegação do rio Amazonas. Tentei até adiantar um pouquinho isso anteriormente para vocês. Lembra do rio Amazonas, tá? Lembra aqui, imagina o desenho do Brasil. O rio Amazonas vem cortando ali o norte, né? Vem se cortando. Aí ele abre no oceano. Certo? Quem lembra da imagem mais ou menos do rio Amazonas? Se não lembra, eu só acredito que eu estou falando para vocês. O rio vem cortando, depois ele abre com um estuáriozinho e desemboca no mar. Tranquilo? Portugal queria muito o rio Amazonas. Guardaram no coração de vocês? Portugal queria muito o rio Amazonas. Muito. Por quê? Por onde eles escoavam as drogas da onde? Do sertão. Drogas do sertão, que não vem do sertão nordestino, vem da Amazônia. Então ele queria muito. Ele tinha uma prática comercial ali de andar no Amazonas. E, pensa comigo aqui, ó. Brasil, tem o rio Amazonas saindo, e aqui em cima tem um riozinho Oiapoque, e tem um território aqui que já tinha sido colonizado pela França, que hoje é Guiana Francesa. Então, o que eles fizeram ali naquele acordo? Para que daqui a pouco a França não tomasse o rio Amazonas, fizeram ali esse tratado, o primeiro Tratado de Utrecht. Olha só, França,
vamos definir o seguinte, eu quero aqui eu quero o Rio Amazonas, o Rio Oiapoque, ó, o Rio Amazonas está aqui, grossinho, tá? Logo acima, depois vocês olham no mapa. Tá o Rio Amazonas grosso aqui, passando caudaloso aqui, e um fininho aqui chamado Rio Oiapoque, logo acima. Do Rio Oiapoque para cima é da França, até hoje. Do Rio Oiapoque para cima é a Guiana Francesa, tá? Tá mais um pouquinho acima, né? Daqui para baixo é de Portugal. Tranquilo, pessoal? Lembrem disso, o primeiro Tratado de Utrecht vai definir França, do Rio Oiapoque para cima é teu, do Rio Oiapoque para baixo é meu. Se está abaixo do Rio Oiapoque, o Rio Amazonas está logo abaixo, então aqui o Rio Amazonas pertence a Portugal. Vocês já conseguiram entender o que eles resolveram nisso? Acertaram ali, todo mundo concordou, ficaram felizes, tomaram café, assinaram ali e ficou tudo certo. O café foi brincadeira minha, então não sei o que eles beberam não. Tranquilo? Então vamos lá. Esse foi o primeiro Tratado de Utrecht. Vamos para o segundo Tratado de Utrecht. Aí já entra a Espanha, tá? Em Portugal. Espanha reconhece novamente a posse de Portugal na colônia do Sacramento, porque Buenos Aires não respeitou. Lembra que no Tratado de Lisboa, a colônia do Sacramento era de Portugal? Lembra? Lembram? Tranquilo? Buenos Aires respeitou esse tratado? Não, estava querendo tomar aquilo ali. Então tiveram que fazer um outro tratado para recapitular o Tratado de Lisboa, porque os amiguinhos lá, né, os hermanos de Buenos Aires, não estavam respeitando. Então, quando fala do segundo Tratado de Utrecht, na verdade é uma recolocação do conteúdo do Tratado de Lisboa, tá? Porque os espanhóis não estavam respeitando o Tratado de Lisboa. Beleza? Puder lembrar tem esse aqui porque tem a ver com esse, vai ser importante. Vamos lá. Mais 3 tratadozinhos aqui, que eu acho que desses aqui, esses dois aqui são os mais interessantes. Tratado de Madrid. Espanha reconhece territórios de Portugal além do Tratado de Tordesilhas. Princípio da ocupação efetiva invalida o Tratado de Tordesilhas. Vamos tentar traduzir o que está escrito ali. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Aquela linha que cortou o território, um lado português, outro lado espanhol, certo? O que aconteceu na prática? Invasão para tudo quanto é lado, certo? Vira e mexe tinha umas expedições, os bandeirantes, umas entradas que atravessavam. Como é que eles estão indo lá, floresta dentro, e vão chegar assim, achar uma linha no meio do chão lá, marcando o Tratado de Tordesilhas? Não. Claro que não, essa linha é imaginária, os caras fazendo mapa. Não tem como os caras chegarem, então eles são invadindo mesmo. Aí acham um lugar legal, que é depois daquela linha, não quer nem saber. Aí o que acontece? Vira e mexe tinha problema, porque os espanhóis estavam vindo do outro lado, mas você quer meu, você quer teu, aquela guerra. Então, com esse Tratado de Madrid, a Espanha reconheceu que alguns lugares, depois do Tratado de Tordesilhas, pertenceriam a Portugal. Conseguiram entender isso, pessoal? Portugal já tinha conquistado alguns lugares depois do Tratado de Tordesilhas. Eles usaram um conceito chamado ocupação efetiva. Eu acho que é usus possidetis, um negócio desse, tem um nome em latim que eles utilizam lá, tá? Que significa ocupação efetiva. Que é esse dispositivo legal, esse dispositivo jurídico diz com relação à ocupação efetiva. Quem já ocupou o território, beleza, que seja dele, tá certo? Então o que a Espanha pensou? Se alguns lugares já foram conquistados por portugueses, mesmo depois do Tratado de Tordesilhas, então que seja deles. Até porque tirar ali vai dar guerra, vai ter problema, então abriu mão. Então o que o Tratado de Madrid fez? Reconheceu que alguns lugares depois do Tratado de Tordesilhas poderia ser de Portugal, tá? Aí ele vai invalidar o Tratado de Tordesilhas. Agora o Tratado de Tordesilhas não vale mais. Então o Brasil, que antes tinha uma retinha aqui, ó, o Brasil era tipo um triângulo, né? Uma reta aqui. Agora o Brasil está todo louco assim, ó, depende das invasões que foram realmente colonizadas depois do Tratado de Tordesilhas, tá? Na verdade eles vão definir legal aqui, ó, os limites. A gente vai chegar nele. Conseguiram entender, pessoal, o que fizeram no Tratado de Madrid? Portugal, tá, você já colonizou? Então é teu. Vamos pensar dessa forma. Depois a gente tem o Tratado de Ildefonso, 1737. Aquele Tratado de Ildefonso diz: a colônia do Sacramento e a colônia de Sete Povos voltam para o domínio espanhol. E para Portugal fica com Santa Catarina. Teve mais uma possezinha lá no norte, se eu não me engano, nesse tratado para Portugal. Mas pensando só no sul, que é o que a gente está tratando aqui,
Colônia de Sacramento, você já sabe onde é, mostrei no mapa, certo? A colônia de Sete Povos, das Missões, era uma colônia que era formada por 7 aldeamentos, vamos chamar assim, de indígenas com jesuítas. Então tinha um aldeamento aqui, outro aqui, eram 7. E pertencia originalmente à Espanha, estava no território da Espanha. Passou a Portugal, então teve esse monte de conflito, passa, toma, a invade, então tinha um monte de conflito. O Tratado de Santo Ildefonso determinou que a colônia de Sacramento estava na mão de Portugal, né? Já há um tempinho lá comercializando. Além da colônia de Sete Povos, que já era da Espanha, voltaram para o domínio espanhol e Portugal ficou, né, a ver navios somente com Santa Catarina. Então, de certa forma, Portugal tomou um prejuízozinho nisso aí. Tá certo? Conseguiu gravar aqui o Tratado de Ildefonso? Ele também é bem interessante. Essas duas colônias passam para a Espanha e Santa Catarina passa para Portugal. Tratado de Badajoz. Basicamente, ele vai estabelecer os limites do Tratado de Madrid. Porque pensa, aqui no Tratado de Madrid só falou assim, ó, tá bom, Portugal, o que você colonizou é teu. Só que não fizeram uma linhazinha no mapa dizendo até onde que era. Aí chega aqui no Tratado de Badajoz e faz lá o delineamento do que pertence ao Brasil. Mais ou menos, né, isso vai ampliando, lá mexendo até chegar na configuração de hoje. Mas nessa época já deu uns contornozinhos do território brasileiro. Tranquilo, pessoal? Beleza? Belezinha? Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho sobre as guerras no Sul, que eram basicamente por disputas territoriais. Nós tivemos as famosas guerras guaraníticas, tá? Essas guerras são bem conhecidas porque os portugueses e os espanhóis lutaram juntos contra os guaranis e os jesuítas. Olha só que curioso. Portugal e Espanha invadindo juntos. Isso é um marco histórico contra os guaranis e contra os jesuítas. O Tratado de Madrid, ele definiu os limites entre a Espanha e Portugal, lembra? Aqui, ó. Olha o Tratado de Madrid. Ele vai reconhecer que alguns territórios são de Portugal. Só que nisso, quem vai resolver isso é a galera que manda, é rei, é nobre, os caras vão assinar isso. Só que a galera que está lá pode não aceitar. Ah não, pô, eu estou aqui, isso aqui é da Espanha, eu sou espanhol, não pode dar isso aqui para Portugal. Então começa a ter alguns problemas com os guaranis e com os jesuítas que estão no lado da Espanha, que na verdade vai ser agora de Portugal, porque Portugal já ocupou aquele território. Então começa a ter um monte de problema, e para tomar aquele lugar e cumprir o Tratado de Madrid, precisa que os portugueses e espanhóis intervenham ali em determinadas localizações para poder tomar esses lugares e fazer cumprir o Tratado de Madrid. Tá? Os guaranis resistiram à entrega das missões para os portugueses, porque se agora alguns lugares que eram da Espanha agora vão ser de Portugal, os caras falam, não você é de Portugal não, quem ser de Portugal coisa nenhuma, aqui é sangue espanhol, rapaz. Os caras tudo acreditando que, pô, não, agora é meu país, é minha nação, mesmo tendo sido colonizados. Então nesse momento, eles vão ter verdadeiras batalhas sangrentas para proteger o território deles e não passar para as mãos de Portugal. Porém, os portugueses e espanhóis vão ter que se unir para combater essas rebeldias aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Podemos seguir? Conflitos pela colônia de Sacramento. Falei lá, estamos falando de novo da colônia de Sacramento. Vira e mexe, tinha problema na colônia de Sacramento. Olha aqui, ó. 1680 a 1737. Cidade da colônia de Sacramento, hoje está no território do Uruguai. Ela foi fundada por portugueses, já falei sobre isso, em 1680, e houve diversas tentativas dos espanhóis para tomá-la. Os espanhóis tentaram várias vezes tomar a colônia de Sacramento. Incorporação pela Espanha pelo Tratado de Santo Ildefonso. Lembra do Tratado de Santo Ildefonso? Quem lembra? Acabou de falar dele. Colônia de Sacramento, 7 povos das missões foram para a Espanha e Portugal ficou com quem? Santa Catarina. Santa Catarina. Tranquilo, pessoal? Então vamos seguir. Outras batalhas com os povos indígenas no sul. Aqui, quanto tipo de índio tinha? Ó? Lá no sul, Guarani, Charrua, Minuanos. Eles geralmente resistiam contra a presença portuguesa e espanhola. Não é tão simples colonizar os índios. Eles vão, se não tiver ali um trato muito benéfico para eles, como aconteceu em alguns casos,
eles vão combater, vão dar flechada, vão tacar machado, vão tacar o que eles tiverem, lança, vai ter batalha ali, tá? Então nós tivemos diversos conflitos com os indígenas, tá bom? Contra o avanço da colonização, tanto do lado dos portugueses quanto do lado dos espanhóis. Nós tivemos vários conflitos com indígenas. Muitos indígenas morreram nas guerras que nós tivemos ali entre Portugal e índio, espanhóis e índios, fora as doenças, né, que eu já falei para vocês que algumas doenças simples, um resfriado poderia matar um índio porque ele não tinha anticorpos suficientes para se proteger das gripes que vinham lá da Europa. O pessoal lá já estava muito mais carimbado, né, de tanta doença, chegava aqui, o cara só na floresta, não pegava doença nenhuma, pega um resfriadinho, poderia morrer, tá? Então a gente teve muitos conflitos com os índios contra esse avanço da colonização. Aqui algumas guerras contra as invasões estrangeiras, tá? Países vieram para tentar invadir aqui. Guerra da Cisplatina, a gente teve Brasil contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje é a Argentina, pela posse da Cisplatina, tá bom? Brasil, com onde hoje é a Argentina, eles queriam a posse da Cisplatina, que hoje é o Uruguai. O Brasil perdeu essa guerra e o Uruguai tornou-se independente. Tranquilo? Por que isso aqui é importante a gente lembrar? É uma guerra que o Brasil perdeu, tá? E no final das contas o Uruguai tornou-se independente. Então se cair na prova falando sobre essa guerra da Cisplatina, vocês dois estão brincando muito, que vão ter que separar na próxima, tá? Muita risadinha atrás. Vamos seguir aqui. Pessoal, só explicar um negócio aqui para vocês. Nas escolas militares para onde vocês forem, brincadeira em sala de aula pode dar punição, tá? Detenção, deixa de vir para casa no final de semana, só para vocês ficarem espertos. Às vezes vale brincar, só que cada brincadeira que vocês fazem, vocês perdem conteúdo. Tá certo? Tranquilo? Vamos voltar aqui. Então, ó, lembrem dessa guerra aqui como uma guerra que o Brasil perdeu. O Brasil perdeu, ele não conseguiu a posse da Cisplatina e no final das contas o Uruguai acabou ficando independente. Tá? Surgiu ali o país Portugal a partir dessa guerra. Guerra do Prata. Brasil contra Juan Manuel de Rosas, da Argentina. Ele era aliado do ditador uruguaio Manuel Oribe. Dois Manuéis aqui, ó, tá vendo? Então ele era aliado do ditador uruguaio, garantiu a independência do Uruguai e fortaleceu a influência. Aqui, o Brasil acabou se mostrando poderoso, né, nessa guerra, e a gente teve ali essa vitória do Brasil contra a Argentina, fortalecendo a independência do Uruguai. Tranquilo? Tranquilo até aí? Então vamos seguir aqui. Guerra do Paraguai. Esse aqui é importante, pessoal. Esse aqui eu quero que vocês prestem atenção. O maior conflito militar da história da América do Sul. Só aqui já mostra o quanto isso aqui é importante. Pensa na América do Sul toda. De todas as guerras que nós tivemos aqui, a mais forte, mais poderosa foi essa guerra aqui do Paraguai. O que foi essa guerra? 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, contra um país só, que é o Paraguai. Vocês vão ver na prova escrito Tríplice Aliança. Isso aí. Tríplice Aliança. Por que tríplice? Porque eram 3, que era uma aliança entre 3 países. Tá? Ouviu falar Tríplice Aliança? É Guerra do Paraguai. Guardaram isso? Isso vai cair na prova. Guerra do Paraguai e Tríplice Aliança. O Paraguai estava no governo de Solano Lopes, que era um ditador que queria expandir o território. Então começou a invadir o território aqui do Brasil, da Argentina, começou a invadir os territóriozinhos, achando que podia mandar em tudo, e foi expandindo, até que os 3 se uniram e deram uma coça no Paraguai. O que aconteceu? O Paraguai foi devastado e foi consolidado nessa guerra. O Paraguai foi destruído, tá? Muita gente morreu, o país ficou em pedaços, e tanto que foi o maior conflito da história da América do Sul. E acabou consolidando o Brasil como um grande poder aqui, né? Porque dos 3, o Brasil era o mais poderoso, acabou sendo mais respeitado depois dessa guerra. Uma curiosidadezinha, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. Conseguiram primeiro entender o que foi essa guerra aqui? Segundo os nossos olhos de brasileiros, onde o que está nos nossos livros é o que vai cobrar na prova? Tinha um ditador chamado Solano Lopes, querendo expandir o território, começou a invadir terra dos outros, os outros, que são esses 3... do Brasil, né? Oi? Principalmente no Brasil. Sim,
Aí no final das contas, esses três aqui, não, pera aí, tá virando bagunça isso aqui, cara. Aí foram, juntaram os três e pegaram o Paraguai e destruíram eles. Na Guerra do Paraguai, lembra disso, já tá tranquilo. Aí uma fala. Mas pra ele ganhar essa guerra, eles matavam qualquer um que viesse pela frente? Matavam o quê? Qualquer um que viesse pela frente? Se tipo, se fosse, como é que se dá aquela expressão? Não queria usar uma outra expressão que não é Até isso. Se for hostil, encontrou, o cara tá conflitando, vai morrer. Claro que numa guerra, eu sei que você está preocupada, que é muito difícil da gente determinar aqui. Se gente inocente morreu. Não dá para saber. Provavelmente sim. Toda guerra acaba tendo vítimas inocentes. Tá? Mas o que exatamente, qual ponto, quem foi a mãe, quem foi a criança que morreu sem estar na guerra, é difícil de determinar. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Paraguai foi devastado. Teve muita dificuldade para se reerguer depois. Tá? Então, uma guerra tem princípios. Você não pode atacar civis, né? O cara está caindo, não era o caso, mas se na guerra de hoje em dia, se o cara estiver descendo de paraquedas, você não pode atirar, você tem que esperar o cara cair no chão. Tem uma série de princípios morais numa guerra que dificilmente são respeitados quando você está isolado. Eu estou aqui sozinho, tem um princípio lá, um acordo que eu não posso atirar no paraquedista enquanto ele estiver no ar. Só que só tem eu vou morrer. De repente, numa situação como essa, eu vou mandar bala para alguém aí pro tratado. Mesma coisa numa situação como essa. A gente não sabe a dimensão da guerra que foi a maior, o quanto os caras estavam realmente dispostos a... Peraí, tem um ali. Você é civil ou você é militar? É complicado. Mesmo se for militar, eu sou civil. O cara é civil, daqui a pouco puxa uma arma e mata. A situação de guerra é muito diferente do que a gente está acostumado. É diferente até dos filmes, né? É muito pior do que os filmes mostram. Tá? A realidade é muito cruel. Então, com certeza, pessoas inocentes morreram. Isso eu tenho certeza, porque o país foi devastado. Agora, onde exatamente, como, o que aconteceu, não tem como saber. A não ser que a gente faça uma pesquisa profunda, né, de relatos históricos com relação a essas coisas. Tá bom, pessoal? Guardando essa informação sobre a Guerra do Paraguai, Tríplice Aliança, ditador Solano Lopes do outro lado. Um detalhe aqui que eu queria passar para vocês de curiosidade. A gente está com uma menina aqui, uma amiga da minha mãe, uma amiga da minha esposa, que ele é lá do Paraguai. Curiosamente, a gente entrou nesse assunto aqui da Guerra do Paraguai com ela. A visão que eles têm lá é outra, completamente diferente do que é ensinado para a gente aqui. Na cabeça deles, Solano Lopes estava tomando território que originalmente, desde antes, já pertenciam ao Paraguai. Não vou entrar em detalhes aqui porque eu não procurei me aprofundar nesse assunto, é porque não vai cair na prova. Mas só para vocês terem uma curiosidade, só para vocês matarem uma curiosidade, que o ponto de vista, dependendo do país em que você esteja, é outro. Para eles lá, no Paraguai, essa galera aqui fez covardia. Por 3 países grandes, invadindo um país pequenininho, devastou, deu uma costa, um monte de gente morreu. E essa é a visão que eles têm, que eles carregam com muita tristeza. Porque, em tese, o território que Solano Lopes estava tentando expandir já pertencia àquela galera lá dos paraguaios, já bem antes de ser ocupado. Ser mais de relato de povos antigos, incas, maias, Sim. Depende da sociedade e da cultura, o que eles enxergam. Eu não sei se incas, maias, é porque eu não lembro a ordem, onde é que eles ficam, quem que ficava mais embaixo, né? Mas enfim, acredito sim nisso que você está falando. Relatos de tribos, né, antigas, olha, esse território aqui era dos índios paraguaios, eles não podem tomar esse território, então isso aqui é nosso. Então ele vai com aquela coragem, ó, vamos expandir para tomar o que é nosso. Aí vem os 3 grandões, dá uma coça neles e destrói eles. Quando fosse um conflito entre Israel e Palestina, eles ficam por um território. Na verdade, não sei se é arriscado eu falar totalidade, todos os conflitos são por território, mas tudo que eu lembro aqui tem envolvimento de território. Você vê a Rússia com a Ucrânia, território, né? Então, ainda que não seja para tomar o lugar, como os Estados Unidos às vezes se metendo em outra guerra, mas não quer a terra do cara, mas quer algum recurso que está ali na terra do cara, entendeu? Então, de alguma forma está relacionado ao território. Conseguiram, pessoal, mentalizar isso aqui? Isso aqui é importante, cai na prova, tá? Agora, galera, eu queria que vocês olhassem esse esqueminha aqui que vai ajudar um pouco vocês entenderem a ocupação
do Brasil, tá? Em especial Norte, Nordeste e Sul. Tá olhando aqui esse esqueminha aqui, pessoal? Presta atenção aqui, esquenta a cabeça não, presta atenção aqui. Norte, Nordeste e Sul. Quando a gente fala de ocupação do Norte, o que vocês vão lembrar? Drogas do sertão. Drogas do sertão, certo? Porque está lá na Amazônia. Nós também tivemos missões jesuítas para a ocupação do Norte, missões jesuítas, e também expedições militares. Os militares vinham invadindo, montando fortes, para proteger o Norte também do país, da colônia, né? Tranquilo? Norte vocês vão lembrar de drogas do sertão, vão lembrar de missões jesuítas e expedições militares. Quando a gente fala de Nordeste, presta atenção nisso aqui, pessoal. Nordeste, vamos pensar em dois tipos de ocupação: litoral e interior. Inicialmente no litoral, certo? Os portugueses chegaram no litoral, plantaram cana-de-açúcar e ficaram no interior, no litoral, certo? Só que eles também foram para o interior e levaram o quê? Pecuária, levaram o gado, certo? No litoral, ó, o que foi que eles plantaram? Plantaram açúcar, tem pezinho de açúcar, vai lá, pega um pozinho, cana de açúcar para produzir açúcar. Também nós tivemos expedições militares, também tivemos no interior também, não coloquei aqui não. Mas eu preciso que vocês entendam dessa forma aqui, ó. Litoral, ficou a cana de açúcar, interior foi a pecuária. O gado, né, começou a atrapalhar, a produção de açúcar, começou a buscar pastos mais para dentro, o pessoal foi levando, então a pecuária foi para o interior e o açúcar ficou no litoral. Conseguiram entender, pessoal, isso? Importante, depois assiste esse vídeo de novo e guarda isso no coração, tá bom? Quando chegar na prova, vocês sabem direitinho como é que o Brasil foi sendo expandido. No Sul, a gente tem aqui em especial missões, né? Na verdade, missões tinham dos dois lados, até do lado espanhol lá também, porque era pertinho, como eu mostrei para vocês, né? Tratado de Tordesilhas aqui, território da Espanha, território de Portugal, tudo muito colado. Então a gente tinha missões jesuítas. Só que, em especial, no Sul a gente teve a pecuária. Lembra dos pampas que eu falei para vocês? Pampas, que hoje tem os pampas gaúchos e tal, que eram planícies lá, com muita vegetação, com muita pastagem boa para o gado. Então, em função disso, ó, a ocupação no Sul se fez valer muito da pecuária. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tranquilo?